Olá pessoal, meu nome é Luiz Augusto e agora vocês vão assistir a um trecho do nosso curso de pós-operatório de cirurgia cardíaca. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e nos seguir na nossa página do Instagram, @Clube da Cardio. Então, com relação, pessoal, para a gente começar aqui, as cirurgias da válvula mitral. Com o que é que eu devo ficar atento? Em primeiro lugar, uma pior hemodinâmica por conta de um aumento da pós-carga naqueles pacientes submetidos a uma cirurgia de correção de uma insuficiência mitral. Devemos também ficar atentos a uma possível disfunção ventricular direita nesses pacientes, seja a correção de lesões estenóticas ou regurgitantes, ocorrência de fibrilação atrial e, por último, ocorrência de obstrução dinâmica de via de saída de ventrículo esquerdo, que vamos comentar um pouco mais na frente. Então, começando pela pior hemodinâmica por aumento da pós-carga naqueles pacientes que são submetidos a uma correção de uma insuficiência mitral. Então, lembrando, pessoal, no pré-operatório, o ventrículo esquerdo desse paciente, ele ejeta sangue para dois lugares, para a artéria aorta e para o átrio esquerdo, porque a válvula mitral ela é insuficiente. Pós-operatório, uma vez que a gente corrige essa valvopatia, agora, o ventrículo esquerdo, que estava habituado, entre aspas, a trabalhar sobre pós-cargas diminuídas, ele vai começar a ter que trabalhar contra unicamente a pós-carga aórtica. E se a gente soma esse aumento natural da pós-carga por conta do procedimento ao fato de que os fatores inflamatórios induzidos pela SEC, o próprio estresse cirúrgico, podem desencadear uma disfunção miocárdica transitória, um estane miocárdico, está aí o cenário perfeito para o nosso paciente apresentar uma pior hemodinâmica. Então, quais são os fatores de risco para o nosso paciente evoluir com essa complicação no pós-operatório? Então, são aqueles pacientes que têm uma fração de ejeção mais baixa, pacientes com átrio esquerdo aumentado, pacientes que já apresentam fibrilação atrial, pacientes que têm piores classes funcional, classe funcional 3 ou 4, e aqueles com maiores diâmetros intracavitários, ou seja, são aqueles pacientes que no pré-operatório tinham uma insuficiência mitral mais importante. E aí, como é que eu vou tratar esses pacientes? Esses pacientes, pessoal, eles precisam de terapia de suporte nessas primeiras horas de pós-operatório imediato, enquanto estão passando ali os efeitos cirúrgicos, os efeitos da circulação extracorpórea, do estresse cirúrgico. Então, a gente trata eles com vasodilatadores, diminuindo a pós-carga para esse ventrículo esquerdo e dando um suporte inotrópico com uso aí, classicamente, da dobutamina para esses pacientes. Com relação à disfunção ventricular direita, ela tem várias causas no pós-operatório. E aqui a gente agora está falando tanto dos pacientes com lesões estenóticas quanto dos pacientes com lesões regurgitantes. Quais são as possíveis causas de disfunção de VD no pós-operatório? Então, a primeira delas é o estane miocárdico pós-circulação extracorpórea, que pode acontecer no VE, mas também no VD. A exacerbação de uma hipertensão pulmonar prévia que o paciente já tinha, hipertensão pulmonar nesse caso tipo 2, que é aquela induzida pela doença cardíaca esquerda. A própria falência ventricular esquerda pode acarretar uma disfunção ventricular direita no pós-operatório. Então, imagine, o paciente ele tinha uma insuficiência mitral, você corrigiu, ele evoluiu com uma pior hemodinâmica por aumento da pós-carga, esse ventrículo esquerdo piorou função no pós-operatório imediato, ele aumentou a hipertensão pulmonar, piorou a pós-carga do ventrículo direito e piorou o ventrículo direito. Então, aqui no pós-operatório, assim como nos outros cenários, no cenário do paciente crônico, uma das causas de disfunção ventricular direita é disfunção ventricular esquerda. Então, a gente não pode esquecer dessa causa. Por último, isquemia coronariana, que sempre é uma possibilidade nesses pacientes. Com relação ao tratamento da disfunção ventricular direita, pessoal, algumas medidas podem ser tomadas. A primeira delas é o óxido nítrico, que é um vasodilatador pulmonar, que a gente coloca aí acoplado ao tubo orotraqueal. Embora a dose oscile na literatura, a dose mais comumente que utilizamos na prática é de 20 a 40 ppm. Outras medidas podem ser utilizadas, como, por exemplo, manter uma PO2 mais alta, acima de 90, um pH ali próximo, um pouco acima de 7,45, porque a gente sabe que hipoxemia e acidose são causas de vasoconstricção pulmonar, e aí, nesse caso, a gente aumenta a pós-carga do ventrículo direito e pode piorar sua função. A gente deve também sempre tentar trabalhar com PIPs mais baixas,
A gente sabe aí que a PIP, ela tem dois efeitos que são muito deletérios à função ventricular direita. Então, primeiro que ela reduz a pré-carga do VD, e a gente sabe que o VD é uma câmara que depende muito de pré-carga para o seu funcionamento adequado, e ela ainda aumenta a pós-carga. Então, se a gente puder trabalhar com PIPs mais baixas nesses pacientes, é melhor. A gente pode também lançar mão da dobutamina, preferencialmente aí em baixas doses, tanto para dar um suporte inotrópico e em baixas doses, de 2 a 5 microgramas por quilo por minuto. A dobutamina ela tem a capacidade de fazer também vasodilatação pulmonar, que diminui a pós-carga do VD. E por último, caso o VD esteja gravemente disfuncionante, a ponto de prejudicar o enchimento do ventrículo esquerdo pelo fenômeno aí, de interdependência ventricular, a gente tem que lançar mão de diuréticos ou até mesmo de ultrafiltração, caso esses pacientes não respondam às medidas. Com relação à fibrilação atrial, a gente sabe que ela está fortemente associada às doenças da válvula mitral, tanto estenose quanto insuficiência, porque são doenças que classicamente causam aumento de átrio esquerdo, desorganização elétrica, e aí nesse cenário de pós-operatório imediato, em que ainda existe um contexto ali inflamatório, acaba havendo essa predisposição para a ocorrência de FA. E o tratamento é a utilização de cronotrópicos negativos em caso a frequência cardíaca esteja muito elevada. Não existe um ponto de corte mágico nessas situações. O que a gente faz é, quando a frequência cardíaca está acima de 140, a gente começa a considerar o controle de frequência, e naqueles pacientes que evoluem com instabilidade, naturalmente, a gente tem que proceder à cardioversão elétrica sincronizada. E por último, a obstrução dinâmica de via de saída de ventrículo esquerdo, que é uma última complicação, essa menos frequente, mas que também pode acontecer por conta de um possível mismatch aí entre o anel mitral e o tecido valvar que foi implantado, o tecido valvar protético. Então, tecido valvar redundante, aquele tecido valvar ali que está sobrando naquele anel mitral, o que ele pode acarretar é no turbilhonamento do sangue, do fluxo sanguíneo, e causar um movimento anterior sistólico da válvula mitral, obstruindo a via de saída do ventrículo esquerdo, causando a pior hemodinâmica. Como é que a gente vai tratar esses pacientes? Então, a gente vai dar beta-bloqueadores para eles, para aumentar o tempo diastólico e diminuir esse turbilhonamento do fluxo sanguíneo. Da mesma forma que a hidratação venosa e a hipertensão permissiva vão agir por mecanismo semelhante. E, naturalmente, vamos também evitar dar diuréticos e evitar taquicardia nesses pacientes também. Pessoal, espero que tenham gostado. Se gostaram, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal aqui do YouTube e não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com um amigo. Até a próxima!